Então, como funciona o raciocínio do agente econômico criminoso ao optar pelas atividades criminosas em vez das atividades lícitas? Vejam só, o Gary Becker parte do pressuposto que todo agente criminoso é um agente racional. Tá? O que significa dizer que ele é um agente racional? Significa dizer que ele é capaz de optar entre entrar na atividade criminosa, né, passar a exercer a atividade criminosa ou não optar por ela. Tá? Então, ele o faz, essa opção, o faz em torno do resultado, do retorno que ele vai obter com a atividade criminosa. Então, se o criminoso pretende ter, por exemplo, renda, tá? E ele descobre que na atividade ilícita ele vai ter um teto X. E se ele for para atividade ilícita, ele vai ter o teto 10x, ou seja, 10 vezes mais, a racionalidade faz com que ele, se está objetivando a oferir renda, opte pela atividade criminosa. Tá? E aí você vai dizer, mas todo mundo vai optar pela atividade criminosa? Não, porque tem três outros fatores para pensarmos juntos. Primeiro, todo agente criminoso vai fazer uma avaliação entre essa renda, tá, e as consequências da atividade criminosa. Ou seja, se der tudo errado, o que vai acontecer? Né? Eu vou ser preso? Então a pergunta que ele vai fazer é o seguinte: primeiro, qual é a probabilidade de eu ser preso? Tá? Então, se nós temos um risco muito grande dele ser preso, isso vai ser um desestímulo. Se o risco é muito pequeno, isso vai ser um estímulo. Qual é o problema da nossa discussão aqui no Brasil? A taxa de prisão de criminosos no Brasil é muito baixa. Pra vocês terem uma ideia, no ato da violência, tem dito que, na média, tá, o Brasil é algo somente em torno de 10% dos crimes são realmente elucidados. Claro, tem alguns estados que são mais avançados, outros que são menos avançados, mas na média 10%. Significa que de cada 10 assassinatos, só um vai ser esclarecido, quer dizer, 9 vão passar desapercebidos. Nós não vamos saber quem foram os autores dos crimes. Por quê? Pela deficiência do aparelho de investigação. Né? Esse número ele tem subido muito devagar no Brasil, isso tem a ver com a estrutura da investigação, inclusive com a legislação que nós temos, tá? Que é extremamente leniente com a persecução criminal, né? Extremamente leniente com a atividade criminosa. Então, isso vai impactar, porque automaticamente aquele criminoso que pratica o ilícito, ele sabe que tem uma chance boa dele não ser preso. Né? E você sabe, quando a gente tem uma chance boa de algo acontecer, você aposta. A prova é a loteria, né? A Mega Sena, a chance de você ganhar uma em 100 milhões, 50 milhões, algo assim, né? É extremamente improvável, mas mesmo assim, quando tem um prêmio relevante, muitas pessoas vão lá e apostam. Ou seja, apesar do risco ser muito pequeno, você espera a grande recompensa. No crime é a mesma coisa, você espera não ser preso. Né? E se você tem uma percepção clara, se o criminoso tem uma percepção clara da ineficiência do sistema, isso automaticamente vai ser um estímulo. Então, a opção pelo crime, o custo de oportunidade, vai estar embalado, vai estar estimulado, primeiro, pela probabilidade de ser descoberto, de ser preso, segundo, pela severidade da pena. Né? Hoje em dia há um debate em algumas áreas do direito sobre questões de punitivismo, etc. Essa discussão é completamente enviesada, porque nós não podemos pensar nesse cenário para o empreendedor criminoso. Né? Então, o que nós temos aqui? Esse agente criminoso, ele raciocina em termos de severidade como um insumo da sua atividade produtiva, como um risco da sua atividade. É como um agricultor que pensa na chuva. Né? Ele pensa assim, olha, se a probabilidade for alta, eu vou plantar, se ela for baixa, eu não vou plantar. Isso é o dia a dia dessa avaliação criminosa. Então, vejo, se a severidade for alta, né, isso pode funcionar como um estímulo para que ele não pratique crimes. E se ela for muito baixa, pode acontecer o inverso. Tá? O Brasil teve várias experiências como essa, de você ter sanções muito baixas e você não conseguir corrigir a conduta das pessoas. A mais clássica, a mais referida, eu inclusive faço referência nos meus livros a respeito desse tema, é a questão do uso de cinto de segurança. O Brasil decidiu e percebeu que o uso de cinto de segurança preservava a vida das pessoas em acidentes de trânsito, e aí decidiu punir aqueles que não usavam o cinto de segurança. Como as sanções iniciais eram muito baixas e elas raramente eram aplicadas, as pessoas não mudaram o comportamento.
Somente quando os agentes públicos entenderam a necessidade de aumentar a sanção e aumentar a taxa de aplicação, é que passou a haver uma mudança de comportamento. E essa mudança foi tão profunda e tão bem planejada que hoje, tá, as pessoas mais jovens que não passaram por essa fase de plantação, entram no carro, põem o cinto de segurança e nem pensam sobre isso. É um caso clássico de alteração de mentalidade produzida por uma norma jurídica, né? Transformação social produzida por uma norma jurídica. Agora, por quê? Houve um enfrentamento realista da situação, né? Tanto com a sanção adequada quanto a probabilidade de aplicação. Então, a severidade também é importante, né, a severidade é importante. Não adianta, no em tudo vo contudo, você ter uma severidade muito alta e uma taxa de aplicação baixa, né, porque recai naquela análise de probabilidade que a gente já fez antes. "Ah, o prêmio da loteria é muito grande, a minha chance é muito pequena, então eu vou comprar um, 2, 3 cartões, não vou investir muito nisso, porque o risco é pequeno". É mais ou menos o mesmo raciocínio que o agente criminoso vai fazer. Terceiro aspecto é renda. Quanto maior a renda do crime, maior é o estímulo à atividade criminosa. Em comparação, quanto menor for a renda das atividades lícitas, maior é o estímulo para a atividade criminosa. Então, nós temos que ter políticas públicas, né, cada vez mais fortalecedoras das atividades lícitas, como saúde, educação, urbanismo, né? Uma adequada prestação de serviços básicos, para que o custo da atividade lícita se torne cada vez menor para a população e da ilícita cada vez maior. Isso vai fazer com que você inverta essa curva aí. O México parece não ter feito isso, né? Pelo contrário, o México foi se afastando cada vez mais de uma análise pragmática, caminhando para um discurso cada vez mais ideológico, e agora nós estamos vendo essa catástrofe de segurança pública gerada lá, hã, nessa região. Vejam, é claro que eu estou simplificando aqui, né, quem quiser estudar mais o tema, eu vou colocar aqui o a capa do meu livro, está saindo uma nova edição, inclusive tem um capítulo só sobre esse tema, sobre questões relacionadas ao pensamento do Gary Becker, da teoria do crime, é, mas é um assunto extremamente relevante para o nosso dia a dia. Se você gostou do tema hoje, do nosso debate, dá um joinha, divulga o nosso canal, comenta, para que a gente possa cada vez mais ter presença do algoritmo, né, na distribuição desse conteúdo. Continuamos nos falando em breve, novos vídeos.